Nós adoramos encontrar erros em Peppa Pig, tanto quanto vocês gostam de vê-los, então neste vídeo vamos mostrar todos os erros que encontramos em Peppa Pig até agora. No episódio Cataventos, Peppa e seus colegas fazem um catavento de papel. Cada um tem um papel de cor diferente, o da Suzy Ovelha é ciano. Agora repare quando todos fazem cataventos de papel e correm para fora da sala. O catavento da Suzy Ovelha está azul escuro, embora o papel dela fosse ciano. E isso não é tudo. Quando todos chegam onde o Sr. Touro constrói um catavento real, vemos que o de papel da Suzy ficou verde. Talvez a Suzy Ovelha tenha um papel mágico que muda de cor. Seguindo para o episódio Tempestade, percebemos um erro engraçado aqui. Peppa e George brincam no jardim quando ouvem trovão. Eles ficam assustados e correm para dentro de casa. Mas quando todos entram em casa, Peppa percebe que deixou seu ursinho de pelúcia no jardim. Observe bem, há um ursinho de pelúcia no chão e ao fundo nada. Quando o Papai Pig pega o ursinho, nota-se uma árvore ao fundo. A árvore basicamente apareceu do nada no episódio. Panquecas. Mamãe Pig está fazendo panquecas para todo mundo, toda a família Pig está sentada na cozinha mágica da Mamãe Pig. Se você já viu nossos vídeos de erros, sabe que a cozinha da Mamãe Pig é mágica. Porque as coisas aparecem e desaparecem do nada lá dentro. Aqui vemos Mamãe Pig preparando os ingredientes das panquecas. Vamos olhar para a jarra de leite. Como podemos ver, ela está cheia um pouco acima da alça. Mas depois que a Mamãe Pig despeja o leite na mistura de farinha, podemos notar que o leite ainda está no mesmo nível de antes. Parece que a Mamãe Pig encontrou uma falha de leite infinito. No episódio, Vovô Cão leva Peppa Pig, George Pig e Danny Dog para visitar e aprender mais sobre o farol do Vovô Coelho. E quando eles chegam ao farol, podemos notar que o Vovô Cão está com o colete limpo, não tem nada nele, certo? Na cena seguinte, ao entregar itens para o Vovô Coelho, o Vovô Cão deixa isso evidente. Ele está com uma mancha de lama na camisa e no rosto. Como isso é possível? A mancha simplesmente apareceu do nada. No episódio, Princesa Peppa, Vovó e Vovô Pig vêm para um jantar com Mamãe e Papai Pig. Vovó Pig decide surpreender Peppa e George entrando de surpresa no quarto deles quando ela entra no quarto da Peppa e do George. A lua é visível pelo painel esquerdo da janela. Momentos depois, Vovó Pig pisa acidentalmente em um pato de borracha e Peppa acorda e nota a lua novamente. Desta vez, ela está no painel direito da janela, mas antes estava no painel esquerdo. Agora, esse próximo erro é absolutamente hilário. No episódio, Madame Gazelle leva Peppa e seus amigos para um passeio de trem, onde eles devem marcar o que vem em suas folhas de atividades. Mas na estação de trem, Pedro perde seu bilhete. Agora olhe com atenção para o chão, podemos ver claramente que não há nada ali. Mas momentos depois, quando Madame Gazelle chega, Zoe Zebra aponta para o chão e lá aparece o bilhete de trem do Pedro. Aquele bilhete não poderia estar ali originalmente. Talvez Zoe Zebra tenha escondido o bilhete e, enquanto Pedro olhava para Madame Gazelle, ela jogou o bilhete dele no chão. No episódio, o bebê Pig, Peppa e George visitam sua prima mais velha, Chloe, e conhecem o novo irmão dela, Alexander, pela primeira vez. Mais tarde no episódio, os amigos da Peppa também vêm ver o bebê Alexander bem aqui. Podemos ver Suzy atrás da Zoe Zebra, mas quando a cena se afasta, Suzy Ovelha aparece magicamente na frente de Zoe Zebra. No episódio, a melhor amiga Peppa Pig convida sua melhor amiga Suzy Ovelha para brincar. Elas tiram brinquedos da cesta e os espalham no chão. Mas quando George quer participar da diversão, Peppa não deixa coitado do Georginho. Após essa cena, voltamos ao mesmo lugar e notamos que a corneta ao lado do caderno verde sumiu. Em seguida, ela aparece do outro lado da sala magicamente. E tem mais. Quando as garotas pegam os brinquedos da cesta, um dos primeiros é um Jack in the Box, que se abre quando elas o tiram. Após conversar com George, vemos que o brinquedo não está mais no chão da sala. Mas diferente da corneta, não vemos ele novamente. Talvez os animadores tenham ficado um pouco preguiçosos para limpar toda aquela bagunça no episódio. Papai Pig está animado para levar Peppa e George ao lago de peixes que frequentava quando era leitão. Veja que Peppa e George seguram um sorvete enquanto caminham para o lago e o sorvete continua na mão deles. Quando Papai Pig fala com a senhorita Coelha, a cena amplia. Veja as mãos da Peppa e do George. O sorvete desapareceu. Duvido que eles conseguiram terminar tudo em uma mordida só. Isso com certeza é um erro. Continuando no episódio, Kylie Canguru e sua família vão visitar a casa da Peppa. Ao chegarem, toda a família Porco os cumprimenta. Agora observe bem a família Porco. Podemos notar que Peppa e George estão em pé bem na frente do papai e da mamãe Porco.
Mas o problema é que, quando a cena dá um zoom na Peppa, mamãe e papai porco desaparecem do quadro. Mas antes vimos que eles estavam bem atrás da Peppa e do George. Tem mais um erro nesse episódio, e ele é ainda mais engraçado. Depois que Peppa e George conhecem Kylie Canguru e seu irmão Joey, Peppa mostra pra Kylie como pular em poças de lama. Agora olhe para o tamanho da poça de lama, ela é bem pequena, mas quando outros personagens começam a pular na poça, o tamanho dela magicamente muda. A poça claramente muda de tamanho do nada. Voltando ao episódio Melhor Amigo, percebemos mais alguns erros que aconteceram ao longo do episódio. Quando Suzy e Peppa estão perto da cesta de brinquedos logo no começo do episódio, podemos ver isso. Na parede atrás delas, há 2 dinossauros desenhados. Porém, logo após, ao vermos as 2 meninas deitadas se divertindo, notamos que os desenhos na parede sumiram. Depois, ao descer para comer a massa de biscoito, George ouve Peppa e Suzy se divertindo. Vemos as 2 novamente, mas agora notamos outro desenho na parede. No entanto, dessa vez não são os desenhos de dinossauro que estavam lá antes, mas sim um desenho de um elefante e um filho. O engraçado é que esse desenho apareceu antes na série, mas estava ao lado do beliche de Peppa e George. Parece que as pinturas têm vontade própria. No episódio Festa do Pijama, Peppa vai à casa da Zoe Zebra para uma festa do pijama, e como sempre, se divertem muito. Quando a mamãe zebra e o papai zebra dão boa noite para elas e apagam as luzes, repare que há 2 pinturas penduradas na parede. Na cena seguinte, quando Peppa e amigas vão dormir, as pinturas na parede não aparecem mais. Na cena seguinte, quando as irmãs gêmeas de Zoe Zebra choram, a pintura reaparece magicamente na parede. E isso não é tudo. Mais tarde no episódio, Peppa e suas amigas decidem ir sorrateiramente até a cozinha para pegar um pouco de comida, e elas conseguem fazer isso. Mamãe Zebra descobre o que elas fazem e manda dormir. Depois todas as crianças vão para a cama. Também podemos ver a pintura atrás delas, mas o problema é que é uma pintura diferente da anterior. Vamos comparar essas 2 pinturas, que são totalmente diferentes. Alguém mudou magicamente a pintura ou existe algum tipo de fantasma morando na casa da Zoe Zebra. Seja qual for o motivo, foi realmente um erro estranho. Continuando no episódio, o exame de vista. A Peppa vai à clínica do Papai Pônei para fazer o exame de vista. Papai Pônei examina os olhos da Peppa para ver se ela precisa de óculos, mas esse não é o problema. Veja a prateleira atrás dela. Podemos notar que há muitos óculos colocados na prateleira, e olhe para este óculos bem atrás da Peppa. Como podemos ver, ele é verde. Mas na cena seguinte, quando o Papai Pônei está testando o olho da Peppa, podemos ver que o óculos atrás da Peppa está roxo. E não só isso, mas o formato da armação também mudou. Originalmente o óculos era verde com armação circular, mas aqui ele está roxo com armação quadrada. Parece que os animadores esqueceram a cor e o formato original dos óculos no episódio Sol, Mar e Neve. Peppa, seus amigos e família estão animados para ir à praia e fazer castelos de areia. Ao chegarem, a praia está totalmente coberta de neve, então Peppa e seus amigos não poderão fazer castelo de areia. Mas Mamãe Pig decide nadar, o que devo dizer não é a melhor das ideias nessas condições. Mamãe Pig decide que vai nadar, então ela tira a roupa e mergulha no mar. E assim que ela cai na água, percebe o erro que cometeu. Mas espere, vamos olhar para a praia. Não há roupas ali, mas antes Mamãe Pig colocou suas roupas lá. Bem, parece que esse não foi um bom dia para Mamãe Pig. Primeiro, ela mergulhou em água gelada e agora suas roupas desapareceram no ar. Este próximo erro é surpreendente. No episódio Chaves Perdidas, Peppa e sua família viajam para um ponto turístico na montanha. Mas na descida, Papai Pig deixa as chaves do carro caírem no ralo, e para tirar as chaves do ralo, eles optam por comprar uma vara de pescar para tentar pegar as chaves. A Senhora Coelha vende uma vara de pescar e Papai Pig joga a linha no ralo. A linha de pesca não é longa o suficiente para pegar as chaves. Atenção, pois agora vem o erro. A Senhora Coelha decide jogar uma pedra no ralo para verificar a profundidade, e como vocês podem ouvir, quando a pedra chega ao fundo do ralo, faz um som de splash, o que significa que há água no fundo. Mais tarde, o Sr. Touro chega com um guindaste e o usa para pegar as chaves. Espere, olhe ao fundo, não há sinal de água? Antes, quando a Senhora Coelha jogou uma pedra, ouvimos um splash, mas nesta cena não há água ali. É um erro estranho, não é? Esse próximo erro é realmente hilário. No episódio, Gold, o peixe de estimação dos porquinhos, não parece feliz e não come. Peppa, George e Mamãe Pig então a levam para passear. Doutora Hamster, a veterinária, cuida de Gold, o peixe, e a família dos porquinhos volta para casa. Papai Pig chega do trabalho. Agora veja o erro na roupa dele.
Ele usa camisa branca e gravata, ou seja, está com roupa de trabalho. Mas na cena seguinte, quando o vemos, ele está com sua roupa de casa e não há camisa nem gravata. Parece que Papai Pig consegue trocar de roupa instantaneamente, na hora. No episódio Aniversário do Edmundo Elefante, vemos Peppa, George e seus amigos comemorando o aniversário do Edmundo Elefante. Todos decidiram brincar de jogos divertidos, começando com estátua musical. Todas as crianças querem brincar e a Peppa explica as regras. Quando a música toca, eles dançam. Ao parar, ficam como estátuas. As crianças dançam quando Peppa manda. Rodada após rodada, cada um vai sendo eliminado e finalmente uma das gêmeas zebra vence o jogo e ela recebe uma medalha de ouro pela vitória. Agora preste atenção, porque aí vem o erro. Agora as crianças querem brincar de passar o pacote, trocando entre si e percebendo isso. A vencedora da estátua musical está sentada ao lado de George com sua medalha. Agora o jogo começa e todos passam o pacote, um de cada vez. Mas quando o pacote chega ao George, olhe para o gêmeo zebra ao lado dele. Ela não está com a medalha, mas antes vimos a gêmea zebra com a medalha sentar ao lado do George. Parece que até os animadores ficaram confusos com as gêmeas. Agora, esse próximo erro é realmente engraçado. No episódio O Show de Natal do Sr. Batata, a turma da Peppa se reúne no teatro para assistir ao show do Sr. Batata. E repare que a Peppa está sentada na última fileira com alguns de seus amigos. E também na primeira fileira, podemos notar que agora um gato está sentado lá. Preste atenção, pois o erro aqui é realmente engraçado. Mais tarde no episódio, Pedro Pônei troca de assento por um problema, e a cena foca na Peppa. Agora olha só, a gata que estava sentada na primeira fileira aparece magicamente na frente da Peppa. Quando a cena afasta o zoom, a gata magicamente reaparece sentada na primeira fileira. Os dois assentos dianteiros da Peppa estão ocupados por outra pessoa. No episódio Aniversário do Papai Pig, aqui, vemos toda a família envolvida na preparação do bolo de aniversário para o Papai Pig. E vemos vários ingredientes na mesa, como leite, ovos e farinha. Também há uma colher de pau na mesa, ao lado dos pedaços de chocolate para o bolo. Mamãe Pig começa a colocar os ingredientes em uma tigela grande e quando a cena amplia, a colher de pau aparece magicamente ao lado dela, mudando de lugar na mesa. Parece que, além de fazer bolos, Mamãe Pig também sabe fazer mágica, e parece que George também herdou essa habilidade de fazer truques de mágica da Mamãe Pig. Porque logo depois dessa cena, Peppa pede para misturar a massa do bolo, e George está ao lado dela. Agora olhe para a mão do George, não tem nada nela. Mas em um piscar de olhos, uma segunda colher aparece na mão do porquinho. George parece estar seguindo os passos da Mamãe Pig no episódio. Clube do café da manhã, Peppa e seus amigos chegam cedo à escola para tomar café da manhã juntos. Na hora do café da manhã, Peppa e amigos pedem torradas. Madame Gazela traz a super torradeira e percebe que a torradeira tem espaço para 9 torradas. Madame Gazela coloca 9 torradas na torradeira. Depois de um tempo, a torrada fica pronta e todos pegam um pedaço. Mas espere, são 12 crianças e todos têm uma torrada. Mas como isso é possível se havia apenas 9 torradas na torradeira? Sério, esses erros de animação fritaram meu cérebro? No episódio Capitão Papai Pig, a família dos porquinhos faz um passeio de barco, onde ocorre o primeiro erro. Ao partirem no barco, inicialmente não há nada no mastro de metal, mas segundos depois, um sino aparece magicamente. Isso é estranho, não é? No mesmo episódio, há outro erro engraçado. Ao observar a toalha de piquenique no barco, notamos que está repleta de diferentes comidas. Quando Peppa e George começam a dar pão para os patos, a cena se afasta e a comida que estava na toalha de piquenique não está mais lá. Isso é um erro, pois não acredito que o Papai Pig conseguiria comer toda a comida em segundos. Esse próximo erro também é estranho. Vamos ver quando Peppa e George correm até a Mamãe Pig. Primeiro é a Peppa e depois o George, mas segundos depois a posição muda. George está na frente, seguido por Peppa. Mais tarde a família Pig volta do passeio de barco. Vovô Pig e Vovó Pig estão esperando por eles, e se olharmos para a parte de trás do barco, está vazia, não tem nada lá. Segundos depois, um pedaço de metal surge do nada. Como muitos sabem, há grande chance de Madame Gazela ser vampira, já que ela não tem sombra, como vimos no episódio de Halloween. Mas parece que descobrimos outro superpoder da Madame Gazela, a invisibilidade. Isso ocorre no episódio em que ela apresenta Emily, a elefanta, aos novos colegas de classe. Perceba que, enquanto ela faz isso, Emily está ao seu lado e Madame Gazela logo atrás. Quando nos aproximamos de Emily, Madame Gazela põe sua capa de invisibilidade e desaparece.
Definitivamente tem algo estranho acontecendo com Madame Gazelle em um dos episódios, onde Peppa está construindo um castelo para um projeto escolar. Vemos a mesa da família cheia de materiais como canetas, papéis e lápis. Perto da caixa de giz de cera há canudos, folhas coloridas e alguns lápis de cor. Quando Peppa atende a ligação de Suzy, todos os materiais somem da mesa, ficando só a caixa de giz de cera. Ainda falando sobre aquela caixa colorida de giz de cera, repare que temos 3 unidades dentro da caixa e 3 fora. Porém, na cena seguinte, ao atender a ligação da amiga, os 3 gizes na mesa somem misteriosamente. E não só isso, agora há 4 gizes espalhados no chão e mais 3 no balcão da pia da cozinha, ao lado da cabeça do Papai Pig. Além disso, repare que entre as cenas, a pia da cozinha que antes estava perto da janela também desaparece completamente. No episódio em que a turma da Peppa vai acampar, também percebemos um erro de continuidade bem interessante. Na cena, a Sra. Lobo ensina as crianças a fazer bolhas de sabão. O detalhe é que, logo em seguida, na próxima cena, as ferramentas para fazer bolhas de sabão simplesmente desaparecem das mãos de todas as crianças. No mesmo episódio do projeto escolar, notamos outro erro estranho que quase passou despercebido. Quando Mamãe Pig atende o telefone, os botões sempre têm várias cores diferentes. Nesse caso, o primeiro é laranja, o segundo é amarelo e o terceiro é cinza claro. O botão azul é o primeiro de baixo. No entanto, quando ela passa o telefone para a Peppa, as cores dos botões mudam completamente e os botões claros, cinza e laranja trocam de lugar, assim como os de baixo. O botão azul foi movido para outro lugar. No episódio em que a pequena tartaruga acaba caindo no nariz do Pedro Pônei quando ele sacode a árvore, um erro engraçado acontece quando o pai do Pedro é chamado. Vemos que ele está usando uma bela gravata borboleta azul. No entanto, quando todos percebem depois de vários minutos que a pobre tartaruga ainda está de cabeça para baixo, repare que a bela gravata borboleta desapareceu da roupa do Dr. Pônei. Ao chegarem na casa do irmão do Papai Pig, nota-se que a maçaneta está de um lado da porta quando a família a abre. Mas quando vemos as crianças dentro da casa, repare que é como se a porta tivesse lados invertidos, já que a maçaneta mudou para o lado oposto do que vimos antes. Além disso, a porta misteriosamente apareceu fechada quando eles entraram na casa, quando na verdade ela ainda deveria estar aberta. Voltando ao teatrinho de fantoches da Chloe em casa, podemos notar mais alguns erros quando Chloe mostra a caixa com os modelos de fantoches para serem pintados. Podemos ver que há 4 fantoches dentro, dos quais a prima da Peppa puxa um, e podemos notar que só restam 3 dentro da caixa. Porém, na cena seguinte, após pintar os olhos no fantoche, ela já segurava a caixa. Ainda há 4 fantoches dentro e mais um na mão da Chloe, agora totalizando 5 bonecos. Parece o milagre da multiplicação de fantoches. O mais estranho é que vemos quando a Chloe tira o fantoche para fazer o fantoche de dinossauro que o George pede. O número de fantoches na caixa muda novamente e volta a ser 3, como deveria. Chloe então pega o fantoche para pintar, como George pediu, e apenas 2 permanecem na caixa. Perceba que eles estão próximos lado a lado e é aí que notamos outro erro acontecendo. Quando a cena muda de ângulo novamente, vemos que ainda há 2 fantoches dentro da caixa, mas diferente de antes, agora cada um está em uma extremidade da caixa, o que não faz sentido. No episódio em que George ganha um novo dinossauro, percebemos que o mundo da Peppa é um pouco diferente do nosso. Além de animais e vegetais falantes, corpos celestes tendem a desaparecer com bastante frequência. Quando estamos no quarto da Peppa e do George, podemos ver que é noite, exatamente porque vemos estrelas e uma lua na janela do quarto das crianças. Quando a cena muda para Papai e Mamãe Pig, percebemos que a lua que estava na janela saiu para dar uma volta, já que ela desapareceu, no episódio Os Amigos do George. Percebemos outro erro de animação relacionado a objetos que aparecem e desaparecem. Neste caso, trata-se dos baldes de areia com que George e o amigo brincavam, visíveis perto das crianças. Peppa Pig começa uma discussão para defender seus irmãos no jogo. Note que ao ampliar a imagem novamente, os 2 baldes de areia somem, como se nunca estivessem ali. Os meninos jogaram eles para cima quando ninguém via. No episódio do show de fantoches da Chloe, além do esconde-esconde com os pequenos fantoches, há outra coisa inexplicável acontecendo no quarto da Chloe. Note que na cama da garota tem um bicho de pelúcia que aparentemente é um urso panda. Também há uma bola aos pés da cama da prima da Peppa. Mas quando chegamos à parte em que as crianças estão se divertindo pintando suas bonecas e fantoches, podemos notar que tanto a bola quanto o bicho de pelúcia simplesmente desapareceram, como se fosse mágica. Neste episódio conhecemos o Super Batata, que vai à escola da Peppa para salvar o Sr. Batata, que ficou preso dentro do carro dele. Então ele usa sua super força para tirar o teto de vidro do carro.
O erro aqui é que mesmo antes de ele remover completamente a tampa, o Sr. Batata sai do carro passando pelo teto de vidro. Isso vai contra as leis da física. Parece que é o Sr. Batata que é o verdadeiro super-herói no episódio. Aula de balé. Quando Peppa chega à escola e começa a dançar com seus colegas de classe. Vemos Danny Cachorro pular para a esquerda e sair do quadro, mas segundos depois ele aparece à direita. Parece que Danny Cachorro consegue se teletransportar, e esse não é o único erro nessa cena. Vamos analisar Danny Cachorro. As orelhas dele aparecem juntas em uma cena e separadas quando surge à direita. Há um espaço significativo entre elas. Agora esse é um erro estranho. Agora esse próximo erro é interessante. Nesta cena vemos um balcão de cozinha e uma lixeira ao lado. Porém, segundos depois, quando Peppa corre com um cavalo, a lixeira some e é substituída por caixas de reciclagem. Agora esse erro é estranho. Vemos a Peppa e seus amigos jogando futebol ao ar livre, e ao fundo vemos algo. Há 4 árvores e essas árvores têm frutas. Mas o problema é que, na cena seguinte, todas as frutas dessas árvores desaparecem completamente. Bem estranho, não é? No episódio do museu, a Peppa vai a um museu com sua família. Ela está explorando o museu e se divertindo muito. Em uma cena, Peppa olha para uma coroa na prateleira e isso aparece ao fundo. Há uma parede roxa lisa atrás dela, mas quando a câmera aproxima da Peppa, não vemos a parede roxa, e sim um armário de vidro. Na cena anterior, só havia uma parede roxa atrás dela. No episódio O Dia de Folga da Senhora Coelha, vemos Papai Pig cuidando do carrinho de sorvete. Dê uma olhada de perto na disposição dos sabores de sorvete. Quando Papai Pig fala com Peppa ao telefone, a cena muda, e ao retornar, repare nas cores dos sorvetes. Elas mudaram. No episódio Queda de Energia, Peppa e George dançam felizes ao som da música da caixa de som na sala de estar. Depois ocorre uma queda de energia, tudo escurece e a família improvisa uma televisão de papelão. Todos estão se divertindo e então a energia de repente volta, mas isso não é tudo. Se você observar o alto-falante, verá que agora ele está virado para o lado oposto ao de antes da queda de energia. Acho que foi um pequeno erro de animação e não algum fantasma morando na casa da Peppa se movendo no episódio. Piquenique e toda a família de porquinhos sai para fazer um pequeno piquenique. Agora vamos olhar para a toalha de piquenique. Ela tem muitas coisas deliciosas, como 2 sanduíches. Detalhe, na cena seguinte, os 4 membros da família estão com sanduíches na mão. Além disso, há 4 pratos no chão, 2 a mais do que antes, e 2 copos de suco de laranja que também apareceram do nada, um ao lado da Mamãe Pig e outro ao lado do Papai Pig. Até a caixa de suco de laranja some misteriosamente. Parece que alguém está fazendo algum tipo de mágica no episódio. Aniversário do Papai Pig. Vemos o Papai Pig trabalhando em seu escritório com um quadro cheio de cálculos e figuras matemáticas ao lado dele. Enquanto isso, Peppa Pig e George ligam para o escritório do Papai Pig. Quando o Sr. Coelho transfere a ligação ao colega, o quadro magicamente se move para trás do Papai Pig. Além disso, repare que até mesmo os cálculos escritos no quadro sofrem uma leve modificação. Na primeira cena, aparecem letras azuis, um círculo roxo e as letras F e X. Porém, quando o Papai Pig fala ao telefone com Peppa, a escrita muda totalmente. E vemos uma equação vermelha, uma soma azul de 1 mais 1 e algumas letras e números em amarelo. Na mesma cena, vemos que o copo com lápis de cor atrás do Papai Pig muda de lugar. Primeiro, o lápis roxo está em um canto e o rosa em outro. Na cena seguinte, os lápis trocam de lado, cada um no lado oposto. Os animadores desse desenho parecem gostar de mudar coisas durante as cenas. No episódio em que George precisa comer uma salada depois da pizza, percebemos algo mágico acontecendo em uma das cenas. Vovó Pig coloca um pepino e 2 pedaços de tomate no prato do George. Como sabemos, George não gosta muito de vegetais, e sua expressão mostra que não era o que queria. É claro que ele não quer comer esses vegetais. Por isso não faz sentido que, ao vermos o prato do George após todos terminarem a pizza, haja apenas um pedaço de tomate ali. Ou isso é um erro, ou George comeu o pedaço quando ninguém estava olhando, o que eu duvido. No episódio de natação, vemos um vestiário com 4 portas, cada uma de cor diferente. Papai Pig sai da porta azul, Mamãe Pig da verde, Peppa da amarela e George da vermelha. As portas ficam assim o episódio todo, mas no final algo estranho acontece. As cores das portas mudam totalmente e sua ordem se inverte. A primeira vira vermelha, a última azul, e todas as cores são trocadas. No episódio Mercado, está acontecendo uma feira na cidade da Peppa. Em uma das cenas podemos ver isso. No canto, há um poste entre a barraca do Sr. Touro e a das maçãs.
Porém, quando a cena dá outro zoom e vemos a barraca no canto, o poste de luz sumiu. Além disso, também notamos outro erro. Nesta cena, um pombo bica a lona da barraca da senhora vaca depois do senhor touro. Na cena seguinte, o mesmo pombo vai à barraca do senhor touro. Ainda assim, no mesmo episódio, notamos outro detalhe interessante. Como dissemos, a barraca do senhor touro fica ao lado da de maçãs. Porém, quando a família da Peppa chega, o espaço entre as barracas aumenta e a barraca do senhor touro some da cena. No episódio Era Uma Vez, Peppa está lendo uma história para o George. Se olharmos para o quarto, notamos vários itens espalhados. Atrás do George há um desenho de gato e abaixo dele um carrinho de brinquedo virado. O erro está aí. Quando Mamãe Pig entra, o carrinho de brinquedo some. Mesmo olhando todo o quarto, não o encontramos. Parece que o carrinho de brinquedo foi embora sozinho ao pôr do sol. No episódio Compras, Mamãe Pig, Papai Pig, Peppa e George vão ao mercado. Em uma cena, vemos a família Pig no corredor de vegetais, quando Peppa coloca um item no carrinho. Vemos o Papai Pig riscando um item da lista e, ao fundo, eles ainda estão no corredor de vegetais. Mas o erro ocorre após Papai Pig riscar o item da lista. A cena muda para o George e, de repente, eles já estão em outro corredor. Em questão de segundos, eles passam de um corredor para outro no episódio Hora de Dormir. Durante a introdução, como sempre, podemos notar a casa da Peppa, e do lado direito da casa dela, também podemos ver o sol que está prestes a se pôr. Quando a cena mostra a cozinha da Peppa em zoom, vemos que o sol ainda está à direita da casa. Mas quando entramos na cozinha, o sol pode ser visto pela janela. Isso não faz sentido, isso é um erro lógico. No mesmo episódio, quando a família dos porquinhos está jantando junta, se olharmos para os pratos, podemos notar que só o George terminou a comida dele. Papai Pig, Mamãe Pig e Peppa ainda não terminaram, mas logo depois Papai Pig diz que está cansado. Vemos outra cena da mesa de jantar, e se olharmos para o prato da Peppa, ele está vazio. Eu não acho que a Peppa conseguiu comer tudo de uma vez só. Isso com certeza é um erro. Continuando no episódio, Vovô Coelho decide construir um jetpack, e em uma das cenas podemos vê-lo mostrando seu jetpack para Peppa e George. Agora vamos aproximar o jetpack. Vemos um velocímetro na lateral, o que está ok. Logo depois, quando a cena muda e Vovô Coelho segura o jetpack, vemos que o velocímetro sumiu. Mas antes ele estava bem ali, e isso não é tudo. Quando o Vovô Coelho põe o jetpack, o velocímetro reaparece. Esse próximo erro é bem estranho. No episódio, a competição de abóboras. É Halloween e a Peppa estava ajudando o Vovô Pig a esculpir sua abóbora gigante. Mas o erro aqui é que a abóbora magicamente muda de tamanho. Tudo começa quando Madame Gazela anuncia que haverá uma competição na escola. Mais tarde, Vovô Pig busca a Peppa, que conta sobre uma competição para escolher a melhor abóbora. Momentos depois, Vovô Pig leva a Peppa até sua estufa, onde ele cultivou uma abóbora muito grande. Agora olhe bem para o tamanho da abóbora. Como você pode ver, ela é muito maior do que a porta da estufa. No entanto, quando o Vovô Pig tira a abóbora da estufa, ela passa facilmente pela porta. Antes vimos que a abóbora era bem maior que a porta. Será que o vovô usou mágica para diminuir seu tamanho? No episódio, a Mamãe Pig está fazendo panquecas para todo mundo. A família inteira dos porquinhos está sentada na cozinha mágica da Mamãe Pig. Se você viu nossos vídeos anteriores de erros, já sabe que a cozinha da Mamãe Pig é mágica. Porque as coisas aparecem e desaparecem do nada lá dentro. Então aqui podemos ver que a Mamãe Pig está preparando os ingredientes para as panquecas. Vamos olhar para a jarra de leite. Como podemos ver, ela está cheia um pouco acima da alça. Após a Mamãe Pig colocar o leite na farinha, vemos que o nível do leite não mudou. Parece que a Mamãe Pig encontrou um bug de leite infinito no episódio Salto de Paraquedas, quando Peppa e George contam para a Mamãe Pig sobre o paraquedismo. Ao fundo, vê-se uma geladeira com diversos adesivos na porta. Agora olhe com atenção para esses dois adesivos, o A e o B, mas o erro acontece quando a cena dá um zoom na Mamãe Pig, o adesivo B simplesmente desaparece. Agora vamos olhar para um erro realmente engraçado no episódio A Ambulância. Enquanto orienta sobre segurança e pede atenção ao caminhar, Dr. Urso tropeça em uma bola e rola morro abaixo, caindo em plantas espinhosas. Nessa cena engraçada, vemos que a porta traseira da ambulância está totalmente fechada. Logo após, Dr. Urso cai ao lado de uma macieira com maçãs atingindo sua cabeça. Vemos as crianças e a Madame Gazela, mas repare que agora a porta traseira da ambulância está aberta, sendo que antes não estava. Quem abriu essa porta, já que todos estavam assistindo o Dr. Urso cair morro abaixo? Em seguida, Madame Gazela e as crianças entram na ambulância para ajudar o Dr. Urso, que está todo machucado.
Como vemos, Madame Gazela entra pela frente e as crianças entram atrás. Nas portas de trás estão Peppa Pig e Molly Toupeira, uma de cada lado. O erro é que quando a ambulância chega ao local, percebemos que a Peppa ainda está lá. Mas do outro lado, onde antes estava a Peppa, agora está a Rebeca Coelha e a Molly sumiu. Além disso, Madame Gazela, que deveria sair pela porta do motorista, aparece do outro lado da ambulância sem explicação. Parece que tudo relacionado a Madame Gazela é misterioso neste episódio. A creche da Peppa faz um bazar de usados para arrecadar dinheiro para um novo telhado. Madame Gazela pede para todos trazerem algo para vender. Peppa e cada um de seus amigos trazem um brinquedo antigo. Mais tarde vemos Madame Gazela, Mamãe Gata e Senhorita Coelha atrás da mesa repleta de itens. Vamos olhar a mesa da Mamãe Gata agora. Um avião de brinquedo está em uma ponta da mesa e uma caixa surpresa na outra. Mas quando a cena dá um zoom nela, de repente, a caixa de surpresa agora está ao lado do avião de brinquedo, mas antes ela estava do outro lado da mesa. Em uma fração de segundo, ela mudou de posição. No episódio, Vovó Ovelha se muda e Peppa brinca com Suzy na casa dela. Pouco depois, Mamãe Ovelha entra para arrumar o quarto. Preste atenção. Mamãe Ovelha carrega 3 caixas de papelão e vai para outro cômodo. Mas o erro é que, quando elas chegam ao outro cômodo, a cor da caixa de papelão de cima muda para branco. Mas antes todas as caixas eram da mesma cor e isso não é tudo. Quando Mamãe Ovelha coloca as caixas no chão, a caixa branca magicamente muda de cor. Agora ela voltou à cor original. A caixa de papelão parece agir sozinha agora. O próximo erro de animação é muito engraçado no episódio. No episódio O Engarrafamento, Peppa e sua família vão almoçar na casa da Vovó Pig, mas ficam presos no trânsito. Ao dar zoom no carro da Senhorita Coelha, vemos que suas orelhas saem pelo teto, o que só seria possível se fossem de metal. Continuando o episódio, o Dia Perfeito não é tão perfeito assim porque encontramos vários erros de animação nele. Aqui, Peppa e sua família vão ao shopping para que Mamãe Pig possa ter uma experiência de dia perfeito. Quando a família Pig entra no spa da Senhorita Coelha, vemos que Sr. Touro também recebe massagem. Momentos depois, Peppa, George e Papai Pig saem do spa para explorar o shopping. Enquanto fazem isso, passam por uma loja de porcelana onde vemos o Sr. Touro. Há pouco ele estava no spa recebendo massagem. Ele se teleportou? E isso não é tudo. Explorando o shopping, Peppa encontra Suzy e decidem tirar fotos engraçadas na cabine. Se olharmos com atenção, podemos notar quadros dos dois lados da cabine de fotos. Mas o erro é que quando elas saem da cabine de fotos, os quadros não estão mais lá. Antes vimos 2 quadros em cada lado da cabine, mas ainda há outro erro neste episódio. Depois de um dia perfeito, a família Porquinha sai do shopping. E se olharmos para a entrada do shopping, podemos notar que há 3 símbolos de cada lado da porta, mas o problema é de antes. Ao entrar no shopping, a família Porquinha viu 4 símbolos à esquerda, não 3, no episódio. Peppa e seus amigos vão acampar com a professora Madame Gazela. Ao chegarem ao acampamento, vemos que Peppa usa uma mochila roxa. O erro é que, quando ela começa a montar o acampamento com Suzy, sua mochila agora está vermelha. Em segundos, a mochila da Peppa mudou de cor. E não é só isso, Peppa e Suzy montam a barraca. Logo depois a cena afasta e ao dar zoom na Peppa e Suzy, vemos que não usam mochilas. Mais tarde no episódio, enquanto todos dormem, Suzy sai da barraca com uma lanterna e podemos ver que a lanterna é vermelha. Mas o erro é que, quando Suzy chega na barraca da Madame Gazela, a lanterna agora está roxa. Sério, o que está acontecendo com todos esses objetos mudando de cor em questão de segundos? Continuando no episódio, o mercado. Peppa e sua família fazem uma viagem ao mercado para comprar alguns itens. Depois de comprar algumas maçãs, eles vão até a barraca da Senhora Vaca. Repare que Papai Pig segura uma cesta com maçãs e Mamãe Pig está logo atrás dele. O problema é que, quando Papai Pig cai por causa do cheiro do queijo, Mamãe Pig e a cesta somem. E não para por aí. Logo depois, na barraca do Sr. Raposa, ele mostra vários itens à família Pig. Primeiro, ele mostra a eles uma maçã de madeira, e depois mostra um queijo de plástico. Perceba que a maçã de madeira está lá, mas ao afastar a cena, ela simplesmente desaparece. Não me surpreendo porque sempre acontece algo estranho com o Sr. Raposa no episódio. Sorvete. Quando a Peppa está distribuindo sorvete de graça para seus amigos, repare que a Suzy pede um sorvete de framboesa e a Mandy pede um sorvete de mirtilo. No entanto, quando a Peppa serve sorvete para seus amigos, a Suzy recebe um sorvete de menta e a Mandy recebe um sorvete de morango. Mas o sorvete de mirtilo vai para a Zoe Zebra. Neste episódio, Peppa não se sai bem como vendedora de sorvete. Dia dos Esportes é o dia dos esportes na escola da Peppa e o primeiro evento é a corrida.
Enquanto todos se preparam para correr, Peppa e Suzy discutem sobre quem é mais rápida. Enquanto elas discutem, a corrida começa e Papai Pig grita que a corrida já começou, então só Peppa e Suzy começam a correr. Mas já é tarde. A vencedora é Rebeca Coelho. Preste atenção quando ela recebe o troféu. Todos aplaudem, inclusive Suzy Ovelha. O problema é que, segundos depois, a cena muda e Peppa e Suzy ainda estão na pista discutindo. Mas há pouco Suzy Ovelha estava com os alunos torcendo pela Rebeca. Ela se teleportou no episódio. Peppa e George vão velejar com Vovô Pig, mas ao entrarem no barco percebem que não há maré para navegar. Logo a maré chega e os 3 porquinhos velejam felizes. Mas mais tarde no episódio eles perdem a maré e ficam presos no mar. Veja quando Vovô Pig chama Vovó Pig. Ao dar um zoom no convés, percebemos que não há escotilha ali. Mas segundos depois, quando a cena dá um zoom, uma escotilha aparece magicamente na frente do Vovô Pig. E isso não é tudo. Mais tarde, ao irem dormir, Peppa e George usam coletes salva-vidas sobre as roupas. Na manhã seguinte, ao acordar, Peppa já está de camisola. Talvez tenha trocado de roupa nos sonhos. No episódio, Peppa e sua família viajam de van de acampamento pelos Estados Unidos da América rumo a Hollywood. Na viagem, eles param numa lanchonete para pedir informações e conhecem outra senhorita coelha. Depois, Peppa e George estão na lanchonete organizando a dança. Observe atentamente esse personagem elefante. Quando Peppa pede para todos serem um dinossauro, a presa dele simplesmente desaparece e reaparece momentos depois. No episódio Caça aos Fantasmas Assustadores, vemos que quando Peppa e seus amigos saem da cozinha para procurar fantasmas, há 5 abóboras e 3 tigelas na mesa. Nas prateleiras perto da geladeira, só há o relógio marcando 8 horas. E logo após todos retornarem, podemos notar isso no lado esquerdo da geladeira. De repente, uma grande abóbora surge com um bolo novo, enquanto o relógio segue marcando 8 horas. E também na mesa, agora há 7 abóboras além das 3 tigelas. De onde vieram as outras? No episódio em que Peppa e sua família estão fazendo um banana split, percebemos alguns erros estranhos no começo. Isso fica claro quando Peppa pergunta à Vovó Pig o que é banana split. Há uma tábua com faca e 5 bananas na mesa. Após Vovó Pig e George pegarem uma banana cada, notamos que a tábua de madeira sumiu e restam só 2 bananas no prato. E também, misteriosamente, há outra banana na taça de sorvete. Essa cozinha realmente parece ser mágica. No episódio, Detetive Peppa e George estão brincando de detetive para encontrar o Ted. Quando Peppa entra no quarto, nota-se um caminho de migalhas de pão. Mais tarde, quando Peppa faz perguntas ao Papai Pig, percebemos que as migalhas sumiram. E tem mais. Mais tarde, quando Peppa sai da cama depois de encontrar o Ted, as migalhas ficam visíveis novamente, mas o problema é que agora elas estão mais perto da porta em vez da janela. Antes, as migalhas iam até a janela. Talvez o Papai Pig as tenha comido no episódio. Arrumando, Peppa e George precisam arrumar o quarto deles, mas enquanto estão arrumando, eles ficam um pouco distraídos com os brinquedos. Vamos observar o quarto. O da Peppa não é grande, certo? Mas o erro é... Quando o Papai Pig entra no quarto da Peppa para ver se está limpo, ele pisa em um carrinho de brinquedo e desliza, fazendo o quarto parecer muito comprido. E isso não é tudo. Depois de ouvir o barulho, Mamãe Pig também entra no quarto da Peppa, mas agora ele voltou ao tamanho normal. E também antes, quando o Papai Pig entrou no quarto. A cesta de brinquedos estava atrás da porta, mas quando Mamãe Pig entrou no quarto, ela mudou de posição para o outro lado. Parece que até os animadores ficaram confusos com toda essa bagunça no episódio. Doutora Hamster visitou as crianças e falou sobre os 3 animais de estimação que trouxe, incluindo sua tartaruga. E quando ela está conversando com as crianças, podemos perceber, Candy Cat também está lá. Mais tarde, quando a doutora Hamster vê sua tartaruga na árvore, chama o serviço de bombeiros da senhora Coelha. Quando os bombeiros vão ao local, nota-se um carro atrás deles. O problema é que a Candy Cat está no banco de trás. Como isso é possível? Antes vimos o Candy Cat na sala de aula, mas agora ele está aqui sentado no carro. Sério, esse é um erro realmente estranho. No episódio em que Papai Pig ensina as crianças a fazer suas próprias poças de lama, afinal, esse é o sonho de toda criança. No mundo da Peppa, ela é bem próxima de George, Candy Cat e Suzy Ovelha. Mas na cena seguinte, vemos que a Peppa está longe das outras crianças. Como num passe de mágica, nesse mesmo episódio, um pouco mais à frente, o Papai Pig mostra para as crianças como funciona o concreto que ele e sua equipe estão usando para construir o novo parquinho para as crianças. Nessa cena, vemos as crianças assistindo atentamente e o George está ao lado da Peppa. Após Papai Pig sugerir pisar no concreto, Edmundo Elefante responde como o concreto vai endurecer rápido. Agora vemos o George sumir perto da Peppa e você pode se perguntar, será que ele caiu no concreto?
Felizmente não, pois logo após essa cena, ele aparece de novo com a Peppa. No episódio, Peppa recebe sua primeira estrela por desenhar sua casa. Mas Papai Pig percebe que nunca ganhou uma estrela e decide resolver isso. Agora vemos Papai Pig subindo ao sótão para buscar um desenho de dragão feito na infância. Notamos que ao lado da caixa, com uma bolsa azul em cima, há uma pintura apoiada e um baú atrás do Papai Pig. Papai Pig acha sua velha pasta da escola. Primeiro o baú some, depois vemos isso. A pintura não está mais ao lado das caixas, mas atrás do Papai Pig, o que certamente não faz muito sentido, já que o Papai Pig não tocou nas caixas, apenas em sua antiga mochila da escola. E não é só isso. No dia seguinte, as crianças levam o desenho do dragão do Papai Pig para a escola. Aqui vemos vários desenhos na parede da escola, todos com uma estrela. Perceba que há um desenho de borboleta, uma cenoura e um pequeno trator no topo. Quando Madame Gazela entrega a estrela ao Papai Pig, notamos que os desenhos mudaram de ordem. O desenho do trator está agora abaixo da borboleta, e o da cenoura foi movido para o lado. Esse próximo erro é realmente engraçado. No episódio, o parquinho Peppa e George estão no parquinho com seus amigos. Em uma cena, Papai Pig sobe no escorregador, mas fica preso ao descer, coitado. Mas esse não é o erro aqui. Para ajudar a soltar o Papai Pig, Peppa e seus amigos sobem no escorregador. Agora preste atenção na ordem aqui. Primeiro vem a Peppa, depois Suzy, Danny Dog, Candy Cat, Rebecca e Pedro. Tudo certo até aqui. Mas quando eles conseguem tirar o Papai Pig do escorregador, eles descem um por um. O erro é que ao vermos o escorregador novamente, Rebecca Coelha já não está mais lá. E ainda há mais. Quando a cena muda para Papai Pig, Rebecca Coelha já está pulando do escorregador. O problema ocorre antes disso. Ela estava atrás da Candy Gata, mas aqui pulou antes dela. Como isso é possível? Esse próximo erro é realmente complicado. No episódio, enquanto lavam a Peppa, George e Mamãe Pig vão brincar nas poças de lama. E enquanto eles estão fazendo isso, eles acidentalmente respingam um pouco de lama na camisa branca do Papai Pig. Então eles decidem lavar a camisa novamente. Aqui vemos Mamãe Pig colocando a camisa branca no cesto de roupa suja e indo buscar mais roupas para lavar. E enquanto ela está fora, Peppa coloca sua camisa no cesto. Agora preste atenção, porque aqui vem o erro. Depois que a máquina termina de lavar, Mamãe Pig tira a camisa da Peppa, mas olhe dentro da máquina de lavar, está vazia. Não há mais roupas, mas vimos a Mamãe Pig colocar pelo menos 4 ou 5 peças lá dentro. Agora não tem nenhuma, e ainda há outro erro aqui. Mais tarde no episódio, Papai Pig chega do trabalho e quer a camisa dele para poder sair e jogar futebol. Observe a máquina de lavar, vemos algumas roupas. Mas após Peppa entregar a camisa ao Papai Pig, as roupas dentro da máquina desaparecem novamente. Não vimos ninguém tirar, então para onde foi parar? Talvez a máquina de lavar faça mágica, ou talvez o animador simplesmente tenha esquecido de animar as roupas no episódio. Peppa ganha sapatos vermelhos e brilhantes na loja, mais tarde, quando chega a hora de dormir para Peppa e George. Ao olhar para a cama do George, notamos que está vazia. Pouco depois, seu dinossauro de brinquedo surge magicamente ao lado dele, embora antes não houvesse nada na cama. Há duas explicações. George escondeu o dinossauro de brinquedo sob o cobertor, ou os animadores erraram. Qual acha que é o motivo? No episódio Fazendo de Conta, Peppa e George acham roupas antigas da Mamãe Pig e do Papai Pig, vestem-nas e fingem ser seus pais. Mais tarde vemos que as roupas de Peppa e George estão sujas de lama e que Peppa usa batom. Mas o erro está certo. Quando Peppa Pig tira o vestido, podemos notar que o batom também desaparece. Não acho que batom funcione assim. Esse próximo erro talvez seja o mais engraçado até agora. No episódio, Rebecca, Coelha, Peppa e George visitam a casa dela e fingem ser coelhos. Para mostrar como Rebecca e sua família são diferentes, ela ensina aos outros como ser um coelho. Ela comenta que coelhos adoram cenouras. Depois, Mamãe Coelha chama todos para almoçar. Agora vejam com atenção, todos têm 3 pedaços de cenoura no prato até aqui, tudo certo. Enquanto todos se preparam para comer, George hesita e recusa qualquer comida. Até que Papai Coelho mostra como coelhos gostam de cenouras. Quando a câmera aproxima George, repare que o prato da Peppa ao lado está vazio. Mas instantes atrás, havia 3 cenouras no prato dela, a menos que ela as tenha comido em 1 milissegundo. Erro de animação no episódio Cavalinho Brilho de Estrela. Peppa e George estão animados porque o Sr. Zebra entregou um pacote da tia Dory, que mora no exterior. Quando eles levam o pacote para a cozinha, podemos notar que atrás deles há um armário que é relativamente pequeno, e ao lado do armário há uma lixeira de reciclagem. Tudo bem até aqui, mas o erro é este.
Ao Peppa pegar o brinquedo de cavalo, percebe-se que o armário atrás dela ficou mais comprido de repente. Além disso, a lixeira de reciclagem ao lado do armário foi trocada por caixas de reciclagem. No episódio Ilha Deserta, Vovô Coelho, Vovô Cachorro e Vovô Pig vão pescar. Observando o barco, vemos um mastro de bandeira, um volante e uma alavanca de marchas. O erro é que, ao navegarem e chegarem ao destino, a alavanca de marcha some. Mas antes ela estava bem ali, e isso não é tudo. Mais tarde o barco afunda e os 3 vovôs ficam presos em uma ilha deserta até que Papai Cachorro vem ao resgate quando está prestes a embarcar. A alavanca de câmbio do barco dele fica na borda, distante do volante. Mas assim que ele entra no barco, a alavanca de câmbio agora está perto do volante. Mas espere, tem mais uma coisa. Quando Papai Cachorro e as crianças encontram os vovôs, a alavanca de câmbio já sumiu. Sério, onde você encontra barcos como esses? Continuando no episódio, Ricardo Coelho vem brincar. Peppa e George brincam no quarto quando Ricardo Coelho chega. Agora vamos olhar para o quarto aqui. Como podemos ver, está bem bagunçado e os brinquedos estão espalhados por toda parte, e a cesta de brinquedos está vazia. Depois que George convida Ricardo Coelho para brincar em seu quarto, agora podemos notar que o quarto está menos bagunçado do que antes, e também a cesta de brinquedos agora está cheia de brinquedos. Você pode pensar que a Peppa arrumou o quarto quando o George saiu, mas isso não é possível, pois ela estava ocupada construindo a casa, com todos esses blocos. No episódio A Praia, a família Porco vai se divertir na praia. Quando chegam à praia, Peppa tira brinquedos da cesta, como toalhas, baldes, pás e a bola. O erro ocorre após Mamãe Porca passar protetor solar na Peppa e no George. Se observarmos atrás deles, vemos que balde e pás voltaram à cesta. Mas antes, vimos claramente a Peppa tirando os brinquedos. Voltando ao episódio, Ricardo Coelho vem brincar quando Suzy Ovelha entra na sala. Bem nesse momento, se olharmos para a parede, podemos notar que há 2 desenhos, um de um elefante e outro de uma fada. Mas ao dar um leve zoom para fora, vemos os desenhos em outra posição. Agora eles estão bem mais altos na parede, até acima da cama. Esse erro aparece no episódio Bola Saltitante. Aqui, Peppa e seus amigos estão jogando futebol, e também podemos notar 4 árvores com frutas nelas. Preste atenção, pois segundos depois todas as frutas das árvores somem no ar. Segundos depois, com o gol de Rebeca Coelha, as frutas reaparecem. Sério, o que acontece com essas frutas? No episódio de pintura, Peppa e George pintam quadros enquanto preparam as coisas. Percebemos 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Aqui vemos Peppa mergulhando o pincel na tinta amarela, e a cor amarela aparece no pincel dela. Mas o erro é que, quando a cena muda de George para Peppa, a cor no pincel da Peppa desaparece. Para onde ela foi? A tela da Peppa está vazia, então ela não usou a tinta. E tem mais. Momentos depois, quando a cena muda novamente de George para Peppa, o pincel agora está com tinta amarela. Será que é um pincel mágico? Voltando para o episódio da pintura aqui, podemos ver que a Peppa está fazendo a impressão da mão dela na tela. Agora olhe para a posição do desenho, ele está na parte do meio da tela, certo? Mas o erro é que, quando a cena afasta, a posição do desenho mudou. Agora o desenho está mais para a parte de cima da tela, enquanto antes estava no meio. No episódio, o sótão da vovó e do vovô, Peppa e George vão à casa dos avós para ajudar a arrumar o sótão. Assim que entram na casa, nota-se uma luminária pendurada acima deles. O erro é que ao subirem a escada, vemos a luminária pendurada quase colada na parede. Antes a luminária ficava pendurada até o térreo. Como isso é possível? Sério, esses erros ficam mais engraçados a cada vez no episódio. Viagem longa de trem, Papai Pig recebe uma carta dizendo que ele precisa viajar a trabalho para testar um concreto muito importante. Peppa, Mamãe e George resolvem acompanhar o papai em uma viagem de trem. Toda a família Pig vai até a estação e espera pelo trem. Quando o trem chega, eles se sentam em seus respectivos lugares. Agora olhe com atenção. Quando vemos uma visão ampliada do trem, percebemos que uma gata está sentada em um assento atrás da família Pig. Mas o problema é que, quando o trem chegar ao seu destino, a mesma gata pode ser vista esperando do lado de fora do trem. O mesmo personagem está dentro e fora do trem ao mesmo tempo. Esses personagens são gêmeos ou o quê? E agora? Esse erro é bem engraçado quando o Papai Pig pergunta para a Mamãe Pig se ele pode pegar uma batata. Podemos ver que há 5 batatas dentro da panela até agora, tudo certo, mas o problema é o seguinte. Logo após, quando Mamãe Pig entrega a panela para Papai Pig, nota-se que agora há 6 batatas, não 5. No episódio Casa Nova, Papai Pig leva Peppa e George para visitar a casa que Sr. Touro está construindo.
Quando a casa fica pronta, Sr. Touro instala um balanço ao lado enquanto Peppa brinca nele. Seus novos vizinhos, a família Lobo, chegaram. Observe bem. Como podemos ver aqui, Peppa está no balanço enquanto a família Lobo sai do carro. Porém, ao se aproximarem da família Porco, o balanço some magicamente. Como isso acontece? Peppa brincava no balanço segundos atrás, mas agora ele sumiu. E isso não é tudo. Depois que Sr. Lobo testa a casa para ver se ela é resistente, o balanço reaparece magicamente. Agora vejamos outra mágica. Digo, erro. No episódio Andando de Skate, a família Porco vai ao parque, onde Papai Porco ensina Peppa a andar de skate enquanto ela aprende na prancha. Percebemos algo estranho nesse momento. Se olharmos o skate da Peppa, notamos isso. Há 3 adesivos de carinhas sorridentes. Foque na posição deles agora. Um dos adesivos mudou de posição magicamente. Se desacelerarmos a cena, podemos literalmente ver o adesivo mudando de posição de uma ponta para a outra. No episódio Trampolins, Peppa, família e amigos visitam o parque de trampolins da Senhora Coelha, que lhes dá instruções. Se olharmos atrás dela, podemos ver uma mesa vazia e uma estante cheia de sapatos. Depois que a Senhora Coelha termina suas instruções e volta para sua mesa, agora podemos notar que há uma bota azul em cima da mesa dela, mas antes a mesa estava completamente vazia. E isso não é tudo aqui. Se olharmos para os sapatos da Suzy Ovelha, eles são azuis, mas quando ela está tirando-os, de repente eles ficam roxos. Sério, os animadores de Peppa Pig parecem ter algum tipo de problema com as cores nesse episódio. Papai coloca um quadro. Mamãe Pig ganhou um quadro novo da Peppa e do George, e Papai Pig se oferece para pendurá-lo. Quando Papai Pig está marcando a parede, podemos notar que a caixa de ferramentas está colocada bem atrás da Peppa e do George. Mas momentos depois, a caixa de ferramentas convenientemente aparece perto do Papai Pig. E isso não é tudo. Momentos depois, quando o Papai Pig pendura o quadro, a caixa de ferramentas volta novamente para sua posição original. Todos já conhecem a mudança de cor em Peppa Pig. Se não sabe, estou falando de Peppa Pig. Objetos de cores diferentes juntos tendem a trocar de cor magicamente. Veja um exemplo ao vivo no episódio. Escalada de montanha. Peppa e seus amigos visitam um centro esportivo e no centro esportivo, Vovô Coelho ensina as crianças sobre escalada de montanha. Se observarmos a montanha de plástico atrás do Vovô Coelho, veremos que a maioria das bordas é azul. Até aqui, tudo certo. Logo depois, ao se preparar para escalar a parede, Suzy já pode ser notada. As bordas à esquerda são verdes e amarelas, sem nenhuma borda azul. Todas as bordas azuis agora se moveram para o lado direito, mas antes o lado esquerdo estava cheio de bordas azuis. Agora, esse próximo erro é realmente hilário no episódio. Gruta do Papai Noel. No Natal, crianças visitam a gruta para contar a Papai Noel o que desejam ganhar. Quando Peppa e sua família vão à feira de Natal, vemos também Zoe Zebra e sua mãe lá. Mas o erro é que Zoe e sua mãe também estão na roda gigante. Pode parecer que são personagens diferentes da mesma espécie, mas não, pois usam exatamente as mesmas roupas. Como isso é possível? No episódio O Bebê Alexandre. A família Porco está na cozinha esperando a chegada do bebê Alexandre e atrás do Papai Porco. Note alguns desenhos no quadro. Por ora, concentre-se nestes dois, a casa e o castelo. Logo após, enquanto Papai Porco fala e a cena foca nele, vemos o castelo desenhado ao fundo. Mas espere, o desenho da casa não está mais lá, mas antes ficava ao lado do castelo. Voltando ao episódio de escalada na montanha. Após subir a pequena montanha de plástico, as crianças e Vovô Coelho se preparam para subir a grande enquanto ele dá as instruções. Se olharem para a montanha, verão bordas de cores variadas, mas concentrem-se nesta rosa. Só depois que Vovô Coelho termina sua demonstração de como escalar a montanha, podemos notar que a borda rosa agora desapareceu. Mas antes ela estava bem ali no episódio. Sorvete. Quando Peppa está distribuindo sorvete de graça para seus amigos, repare que Suzy pede um sabor de framboesa e Mandy pede um de mirtilo. No entanto, quando Peppa serve o sorvete para seus amigos, Suzy recebe um sorvete de menta e Mandy recebe um sorvete de morango. O de mirtilo é para Zoe Zebra. Peppa não é uma boa vendedora de sorvete. Agora vamos analisar um erro lógico do episódio. Papai Pig estaciona no local errado e recebe uma multa de estacionamento. Após a senhorita Coelha multar o Papai Pig, ela tira uma foto deles. Agora preste atenção. Vemos um poste com placa de proibido estacionar ao lado da senhorita Coelha. Lembrou que o poste está ao lado dela? Depois que ela tira a foto, a família Pig volta para casa. Eles olham para a foto tirada pela senhorita Coelha. E na foto podemos ver o poste com a placa de proibido estacionar. Como o poste apareceu na foto? Antes. Vimos claramente a senhorita Coelha tirar a foto da frente do carro com o poste ao lado.
O poste não pode aparecer no enquadramento da foto desse ângulo. Isso é um erro lógico.